Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos entrar na palavra de Deus, né? Que se encontra no livro de Tiago, no seu capítulo 2 e versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus. Antes de eu meditar na palavra de Deus, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e desse também o seu joinha aí, né? Para ajudar o canal a crescer e também levar a palavra de Deus, né? Vamos ler na cerca que fala sobre a fé sem obras, né? Tiago 2, versículo 14 ao 21. Vamos ler a palavra de Deus. Fé sem obras, né? Meu irmão, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo. E se o irmão ou a irmã estiver nu e estiver falta de mantimento continuando, né? E alguém de vós lhe disser, ide em paz, né? Aquietai vós. E falta a voz, e não lhe derde as necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? Aí foi uma pergunta, né? No versículo 17 já fala, assim também a fé sem obra, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, né? Mas se dirá alguém, tu tem a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei as minhas fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faz bem também aos demônios o crer e estremecer. Mas um homem vão querer tu saber que a fé sem as obras é morta. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque, né? Aí fala sobre a fé e as obras, né? Palavra forte da parte de Deus para o nosso coração. Não adianta você ter fé e não tiver obra nenhuma. Não adianta você ter as obras e não tiver fé. Se você observar aqui, no versículo 15 de ler, eu vou repetir aqui para nós entender. E se o irmão ou a irmã, né, estiver nu e tiver falta de mantimento, continuando, né? Algum de vós lhe disser, ide em paz. Você entendeu? Se faltar. Por que tem que ser a fé e as obras? Porque se eu tivesse as obras, ela daria, ali como a palavra nos fala aqui, daria uma roupa para vestir, né? Então, nós não depende só de fé, mas tem que ter as obras. Você tem que ter as obras, né? Quais as obras você tem que ter, né?
Você tem que ter um bom coração. Você tem que abrir as suas mãos. Você tem que ajudar. Você tem que crer, ter fé e também as obras. Você tem que praticar. Não existe só você crer, você ter fé e não praticar. Né? Então, como a Bíblia diz aqui, crer que há um só Deus, o livro de Tiago aqui nos coloca essa pergunta para aguçar o raciocínio, né? Raciocínio, né? É porque é isso mesmo. Do que rejeita as obras da fé. Crê na existência de um só Deus. É importante, mas não suficiente, pois até o demônio crê e teme, que diz, né? Até o demônio ele crê e teme. Quer dizer, esse tipo de crença não serve, porque é a mesma do demônio, que mesmo possuído, a está condenado ao lago de fogo. Até reconhecer a existência e a autoridade de Deus, mas não corresponde com obediência. Ou seja, não existe prática da palavra, né? A fé cooperou com as suas obras. Tiago dá o exemplo de Abraão, que creu em Deus e mostrou isso por meio da sua atitude de fé, né? A fé necessita de obras. Não é só você ter fé. A fé também necessita de uma obra. Você tem que ter também a obra. Não é só a fé. Você não pode ter, eu tenho fé, mas não tem as obras. Se você tiver só fé, sem as obras, é morta. Não adianta você eu tenho fé, mas você não tem as obras. Ou então, se você observar aqui, tem dois exemplos que a palavra de Deus deixa aqui para nós, né? Assim também a fé se não tiver as obras é morta. Se nós ler aqui no versículo 16 fala: e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai vós, falta a vós e não, né, dê as coisas necessárias, né, para o corpo. Que proveito virá daí, né? Então, uns têm fé, mas não têm as obras. E outros têm as obras, mas não têm a fé. Que porventura é morta, né? A fé sem as obras, muitos pensamos que o simples fato de crer e confessar a fé em Jesus já é o suficiente, né? Porém, na prática, não compreendemos o que isso significa. A fé que salva e a fé
viva que nos leva à obediência. Ou seja, quem verdadeiramente crê faz o uso da sua fé para obedecer. Então nós temos que aprender que não adianta você ter fé, né? Aqui no livro de Gênesis, nós está aqui no livro de Tiago, mas vamos aqui dar uma passadinha no livro de Gênesis, no seu capítulo 22, aqui fala que Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Mas Deus não, né? Na verdade, Deus não queria que Abraão matasse o seu filho Isaque. Deus queria provar a Abraão. Deus queria provar, né? Porque se você vê aqui no livro de Gênesis, né? No livro de Gênesis, no seu capítulo 22, e se você for para o versículo Gênesis 22, e você for aqui observar o versículo que fala, né? Vamos ler aqui o 22 para nós entender só um pedacinho desse livro aqui. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Se você ler o título da mensagem, para nós não ler todo, para não ficar uma mensagem, né? Observe praticamente aqui no 22, no título da mensagem. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão. Então Deus não queria que Abraão matasse o seu filho, né? Deus não queria que Abraão tirasse a vida do seu próprio filho. Deus queria provar a Abraão, né? Deus estava provando ali praticamente a Abraão, né? Então, não adianta a gente ter só fé sem obras, irmão. Tem que praticar a fé e também praticar as obras. Às vezes tem situação que precisa das obras e não da fé. E também tem situação que precisa da fé, né? Nós temos que ter fé no Senhor Jesus. Mas cadê as obras? Né? Cadê as obras? Sem a fé, como a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Porque se você observar aqui no 16, fala, e se algum de vós disser, ide em paz, como aqui em cima lê, no 15, para chegar o 16, para nós entender. E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, observe bem, e se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz. Imagine, você está falta de algo e eu disser para você, vá em paz, né? Vá em paz. Então, observe que o que a palavra diz aqui, nos chegando aqui 16 ao 17. Aquietai vós, falta vós, e não lhe derde as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Que aproveito você tirar daí? Se dedique, eu vou até você precisando e você me manda eu ir em paz. Quer dizer, não me serviu, não usou aí nem a fé nem as obras. Então, de que serve você ter, na verdade, praticamente só tinha fé. Não poderia ajudá-lo, porque só tinha fé.
Então, ele usou a fé. Aqui, a Bíblia está dizendo que está usando a fé. Aqui, se você observar aqui, está usando a fé, né? Porque manda ir em paz. Então, ir em paz é você estar tendo fé que lá na frente você vai conseguir. Mas você poderia também ajudar se tivesse as obras. Então, se você observar aqui, chegando aqui, cá embaixo, já como fala, ir em paz. Então, aquietai vós, falta vós, e não lhe derde as coisas necessárias, né, para o corpo. Que proveito virá daí? Assim também, olhe bem, assim também, 17, no versículo 17, assim também é a fé, se não tiver as obras. Aí é a fé se não tiver as obras, né? E fala, se não tiver, assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aí a fé, se as obras, é morta em si mesmo. Mas, ainda fala mais, dirá alguém, tu tem a fé e eu tenho as obras. Um tem outro. Mas, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então aí, se você fizesse, se essa pessoa que chegou até você aqui, como a Bíblia mesmo relata, né? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento continuando, então, se ele suprisse a necessidade dessa irmã ou desse irmão, ele teria, como aqui embaixo, no versículo 19 ao 20, já fala, tu crê que há um Deus? Se você observar aqui no versículo 17, a chegar o 18, aqui já fala, assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aí no 18, mas a resposta do 15 ao 16, você já vê aqui no 18. Observe aqui. Porque, e se o irmão, observe para a gente ter a resposta aí, na palavra de Deus, nós entender bem. E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento, continuando, e algum de vós lhe disser, ide em paz, né? Ele não supriu. Agora vamos à resposta desse daqui, do 16, aqui no 18. Mas dirá alguém, tu tem a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá vendo? Então, a resposta você já achou aqui. Porque a pessoa manda você em paz sem suprir a sua necessidade. Porque ele só tinha fé, não tinha as obras. Né? Mas se ele tivesse a fé e as obras, ele supria a necessidade e a resposta estava cá embaixo. Né? E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí já era a resposta aqui, já na mensagem, você já vê a resposta aqui. Então, o que nós observamos, que nós temos que andar, né, na palavra de Deus, né? Tem que ter fé e também tem que ter boas obras. Como a Bíblia nos relata, que fé sem obras é morta. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.
esse versículo, esse livro aqui que a gente acabou de ler, Tiago, seu capítulo 2, e versículo 14 ao 21, ele vai até o 26, né? Vai até o 26, né? Mas para ficar uma mensagem, nós ainda vamos orar. Se vocês quiserem meditar na palavra de Deus, é bom. Como sempre relato aqui, é necessário que vocês leiam a Bíblia para entender o mistério de Deus. Se você não lê, você não vai entender o mistério de Deus. Eu posso estar aqui pregando a palavra de Deus, mas você não vai entender, porque você não lê. Então, quando você lê, você pratica, né? Você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Só basta você ler. A fé sem obras é morta. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer aqui um minuto de oração. Antes de orar, eu gostaria que você sempre coloque aí nos comentários aí o seu nome, né? Seu nome para oração. Bote também seu nome, a cidade da onde você está falando, né? Para que nós possamos orar também pela sua cidade, pelo seu interior, pelo seu bairro. Coloque aí o nome para nós orar. Nem só orar por você, mas orar por seu bairro também, sua cidade, seu interior. Da onde você está falando, coloque da onde você está falando seu nome, peça oração e nós vai estar entregando nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar essa mensagem e essa oração que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença te agradecendo por tudo. Que o Senhor venha cada dia mais nos encher da Tua presença e também que o Senhor venha nos fortalecer mais e mais. Que o Senhor venha acrescentar mais a nossa fé, as nossas obras. Que o Senhor venha cada dia derramar o Teu poder e a Tua unção sobre nossas cabeças. Abençoa também esse copo com água, essa fotografia que está aí. Esse azeite também que está nessa mesa, essa peça de roupa, esse contrato, esse documento, esse currículo, essa chave de automóvel, a chave do comércio e a chave do teu escritório, da tua casa. Derrama uma gota do teu sangue e toma nas tuas mãos todos que oram conosco, todo que busca neste momento, dando livramento, abençoando, guardando, livrando, protegendo, em nome de Jesus Cristo, repreendendo todo mal, toda enfermidade, todo espírito imundo que venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Toma todo nas tuas santas mãos e guarda e protege, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe também a tua participação aqui, né? Nessa oração, eu sei que você vai ouvir. E o Senhor Jesus vai derramar bênçãos e bênçãos sobre a sua vida e o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Amanhã a gente vai estar com uma oração aqui sobre as crianças. Vocês que têm filho, neto, né, sobrinho, coloca o nome deles aí no comentário para nós orar por ele, para Deus proteger, né, e guardar, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.